Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um encontro do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. E hoje nós iremos então falar sobre o 10º mandamento da Lei de Deus, que nos ensina que nós não podemos desejar as coisas alheias, não desejar as coisas do nosso próximo. E para hoje nós utilizaremos os parágrafos do 2534 ao 2557. E hoje então nós vamos encerrar essa nossa série sobre os 10 mandamentos e também encerramos a terceira parte do catecismo, que fala sobre a vida cristã. No nosso próximo vídeo nós já iniciaremos então a última parte do catecismo, que fala sobre a vida de oração. Tá certo? Antes de nós começarmos com a nossa oração, peço para que você não se esqueça, se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo com seus amigos, para que nós possamos atingir mais e mais pessoas com este conteúdo. Tá certo? Vamos então começar com a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos então colocar a nossa vida diante de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecer a Ele por mais este vídeo, por mais esta aula e queremos pedir que o Espírito Santo nos conduza para que tudo aquilo que for falado seja conforme a vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos então começar a falar aqui do nosso último mandamento, o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. E o Catecismo da Igreja se baseia lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 17, e também lá no livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículo 21, tá bom? Este mandamento, o 10º, ele complementa o 9º mandamento. O 9º mandamento, como nós vimos no vídeo anterior, ele fala para nós sobre não cobiçar a mulher do próximo. Ele se refere à concupiscência da carne, como nos diz São João na sua primeira carta, concupiscência da carne. Este mandamento, não cobiçar as coisas alheias, ele se refere então às coisas. Ele se refere à concupiscência dos olhos. Tá? Ou seja, então seria essa coisa das coisas materiais, né? Não tanto relacionada à carne, aos afetos, mas a coisa mesmo material. Tá bom? Vamos lá, eu gostaria então de começar este encontro lendo com você o parágrafo 2535. Vamos lá? 2535, que diz o seguinte, olha. O apetite sensível nos faz desejar as coisas agradáveis que não temos. Por exemplo, desejar comer quando temos fome ou aquecer-nos quando estamos com frio. Então veja, esse é o apetite sensível. Nós sentimos, né, a nossa sensibilidade nos faz ter fome, se você sente frio, você tem vontade de se aquecer, ou seja, o nosso apetite sensível não significa que ele é mau em si mesmo. Não. Né, você pode ter um apetite sensível bom. Né, você está com fome, é a sua sensibilidade. Você come, você tem o desejo de comer. Se você está com frio, você tem o desejo de se aquecer. Então o desejo em si, ele pode ser bom. Esses desejos são bons em si mesmos, mas muitas vezes não respeitam a medida da razão e nos levam a cobiçar injustamente o que não nos cabe e pertence, ou é devido a outra pessoa. Certo? Aí começa o desvio do negócio. Quando a gente começa a desejar coisas que não nos cabem. Né? Vamos lá, vamos continuar lendo aí, 2536. O 10º mandamento proíbe a avidez e o desejo de uma desejo de uma apropriação desmedida dos bens terrenos. Olha, uma apropriação desmedida dos bens terrenos. Então, essa coisa de querer coisas materiais, querer, material. Sabe esse desejo que não passa de querer as coisas exageradamente? Então, aí começa o problema.
proíbe a cupidez. O 10º mandamento proíbe a cupidez desmedida, nascida da paixão imoderada das riquezas e de seu poder. Proíbe ainda o desejo de cometer uma injustiça pela qual se prejudicaria o próximo em seus bens temporais. Então, o problema começa quando a gente começa a desviar esse desejo, quando inicia dentro de nós um processo de um desejo desmedido pelos bens materiais e que, inclusive, pode nos levar a querer prejudicar o próximo, certo? Pode prejudicar o próximo em seus bens temporais. Então, além de você desejar as coisas do próximo, você pode acabar prejudicando o próximo por esse desejo desenfreado. Então, eu quero tanto ter aquilo que aquela pessoa tem, que eu acabo até fazendo mal para ela, prejudicando aquela pessoa, para que eu consiga ficar melhor do que ela, né? E a gente sabe que no nosso mundo de hoje isso existe muito, né? Vamos ler então uma citação aqui do 2537 agora. Citação. Então, bom, só explicando antes o que é essa citação. Aqui o catecismo vai indicar as pessoas que são muito tentadas a pecar contra este mandamento. Ele diz assim, ó: são os comerciantes que desejam a carestia ou os preços excessivos das mercadorias, que vêm com pesar, que não são os únicos a comprar e a vender, o que lhes permitiria vender mais caro e comprar ao preço mínimo, certo? Então, os comerciantes aqui são muito tentados a desejar que falte as coisas para as pessoas, para que elas possam abusar dos preços na venda das mercadorias, né? Ou ficam tristes quando veem que tem mais gente competindo com elas, né? E elas gostariam de ter o monopólio daquilo, né? Então, esse desejo desmedido de poder, inclusive, né? Eu quero ser o único detentor daquela mercadoria. Eu desejo que as pessoas não tenham as coisas para eu poder cobrar mais caro delas, porque aí só eu que tenho aquilo, elas vão ter que pagar mais alto, e eu vou lucrar mais, entendeu? Então isso você acaba prejudicando o próximo, né? Cobrando a mais do que você deveria, os comerciantes. Os que desejam que seus semelhantes fiquem na miséria para tirarem lucro, quer vendendo para eles, quer comprando deles. Tá vendo? É a mesma coisa. Os médicos que desejam que haja doentes. Olha, já pensou isso? O médico que fica ali torcendo para as pessoas ficarem doentes para ele poder ganhar mais dinheiro ou para vender medicamento. Os legistas que desejam causas e processos importantes e numerosos. Certo? Então, assim, a gente vê essas categorias que acabam sendo muito tentadas a prejudicar o próximo para tirar benefício próprio, para próprio proveito, né? E é claro, todo ser humano é tentado, sim, a cobiçar os bens do próximo e desejar o mal do próximo, exatamente porque você quer ter mais que o outro, quer ser melhor que o outro. Tomara que aquele cara bata o carro, né? Que ele tem um carro melhor que o meu, mas aí ele vai bater, aí eu vou comprar um melhor também, vou mostrar que o meu é melhor. Essa coisa boba, né? Essa coisa dessas realidades tão temporárias, passageiras, em que as pessoas se apegam tanto. Por isso o catecismo em seguida vai dizer que é necessário banir do nosso meio, banir do nosso coração a inveja. A gente falou num outro vídeo que a inveja é a tristeza que se sente diante do bem do outro. Então o outro está bem, a gente olha com tristeza, porque o outro está feliz, porque o outro tem as coisas, tem os bens materiais que você gostaria de ter, então você fica triste porque o outro tem e você não tem. Isso é pecado. Se deseja o mal do outro, é pecado grave, é pecado mortal. Então, além de você desejar a coisa do outro, queria ter aquela casa que o outro tem, eu queria ter o carro que o outro tem, queria ter o emprego que o outro tem, queria ter, sei lá, a televisão que o outro tem, os bens materiais. Além disso, se você deseja o mal da pessoa, aí é pecado mortal. Também tomara que a pessoa perca aquele bem. Tomara que aquela pessoa se dê mal. Certo? Você deseja o mal para aquela pessoa, para que ela seja
prejudicada materialmente, é pecado mortal. Então agora eu vou ler para vocês a citação do parágrafo 2539, só a citação. Santo Agostinho via na inveja o pecado diabólico por excelência. Da inveja nascem o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer causado por sua prosperidade. Olha o que Santo Agostinho fala. E aqui temos uma outra citação ainda, do parágrafo 2540. Quereríeis ver Deus glorificado por vós? Pois bem, alegrai-vos com os progressos de vosso irmão, e imediatamente Deus será glorificado por vós. Deus será louvado, dirão, porque seu servo soube vencer a inveja, colocando sua alegria nos méritos dos outros. Então, você quer louvar a Deus? Fique feliz com a alegria do seu próximo. Louve, vai lá parabenizar o teu irmão que conseguiu aquele emprego. Você está desempregado, mas teu irmão conseguiu. É claro que às vezes acontece, você fala, puxa vida, né? Eu também queria o emprego. Não significa, isso não é inveja. Se você simplesmente pensa assim, poxa, eu também queria um emprego, né? Ali, com sinceridade. Mas você fala assim, mas que bom, meu irmão. Que bom que para você essa tortura acabou. Que bom que para você agora isso teve fim. Você agora vai poder ser feliz e vamos rezar para que eu também consiga. Então, isso é honestidade, é sinceridade. Né? Agora, o problema é quando a gente fica triste porque o outro está feliz, porque o outro está se dando bem. Então, quer louvar a Deus? Diz o catecismo. Vai lá e fique feliz com o seu irmão, com o progresso dele, com as conquistas dele. Bom, o catecismo continua agora falando, abre um novo tópico para falar dos desejos do espírito. Então, ele vai colocar assim, em contraposição a esse desejar as coisas materiais, que em si mesmo não é problema você desejar coisas, não é problema, sabe? Saiu uma televisão que você tem vontade de ter, não tem problema nenhum, certo? Um bom desejo, moderado, equilibrado, não tem problema. O catecismo nos fala isso, né? Agora, o catecismo nos convida a desejar o verdadeiro bem, o sumo bem, que é Deus. O nosso coração tem mesmo é que almejar a presença de Deus, as coisas do alto, a companhia de Deus, conhecer as coisas da igreja, conhecer a vida dos santos, ter intimidade com a Virgem Maria, com os santos, com os anjos, buscar a felicidade que só Deus pode nos dar. Porque Jesus falou, a paz que o mundo dá não é a paz que eu vos dou. E essa paz que eu vos dou, esse mundo aqui nunca vai poder dar para vocês. É a paz do coração. Porque tem muita gente que tem tudo, mas não tem nada, mas não tem a paz interior, não tem a alegria, não tem a felicidade verdadeira. Então, o catecismo está nos propondo, você quer desejar as coisas? Meu irmão, deseje mesmo as coisas do alto. Deseje a paz para a tua família, a paz, a felicidade de estar com os teus amigos, a felicidade das coisas de Deus. Porque tudo isso também é agradável a Deus. Os amigos e a família são coisas sagradas, são coisas de Deus também. Então procure as coisas do alto. Preencha a tua alma com a leitura da Sagrada Escritura, com a leitura da vida dos santos, com os tantos livros bons, com filmes bons também, que vão preencher a tua alma. Busque as coisas do céu, almeje as coisas do alto, que conseguem sim e unicamente saciar o coração do homem. Diz aqui o catecismo que nós devemos seguir os desejos do Espírito. São Paulo fala isso aos Gálatas, de seguir os desejos do Espírito. Esse desejo que nós temos, ele deve ser canalizado para as coisas do céu. Como eu disse, nós podemos ter as coisas da terra também, mas a gente tem que começar a se desprender exageradamente dessas coisas. Tem gente que acha que a vida só vai ser feliz quando tiver os bens. E aqui é claro que a gente também está falando da importância das pessoas terem um mínimo, sabe, para que elas tenham uma vida digna. Ter o direito a ter uma casa, ter o alimento, ter o bem-estar social. É claro que Deus deseja isso para todos nós. Mas o que a gente está falando aqui é o exagero, é o apego desmedido. E a igreja está nos propondo, meu irmão,
procure aquilo que vem de Deus, que pode saciar a tua alma, pode realmente fazer feliz. Talvez você esteja aí procurando tantas coisas que para preencher a tua vida, comprando coisas, mas só Deus pode preencher a nossa alma. Não adianta. E aí, quando você tiver isso, você pode morar na casa mais simples, mas se você tem Deus, você é feliz. Certo? Vamos lá. Jesus nos ensina a desejarmos a Ele em lugar dos bens. Lembra que Jesus falou? Para tantas pessoas ele olhou e falou: vocês deixaram tudo para me seguir. Então vocês vão receber 100 vezes mais aqui no mundo que há de vir. Jesus fala: buscar em primeiro lugar o reino dos céus. As outras coisas vão ser dadas como acréscimo, porque a primeira coisa que deve ser buscada é o céu. As outras coisas Deus proverá, Deus providenciará. Deus não nos deixará passar fome. De alguma forma Deus vai providenciar. Mesmo que você viva uma situação difícil, Deus vai trazer a providência. Deus vai providenciar na tua vida. Através das pessoas, através das igrejas. Né? E aqui eu estou me referindo mesmo à Igreja Católica, que tem as suas obras sociais, e também a tantas igrejas evangélicas que têm obras de caridade, que ajudam tantas pessoas. E aqui a gente também está se referindo a tantas pessoas que nem fazem parte da igreja, mas que ajudam. E Deus fará chegar a providência aí na tua casa. Né? Então, assim, aquilo que Jesus falou, né? Olha, o Pai do céu, Ele veste o lírio do campo, que hoje nasce e amanhã morre. Ele alimenta os pássaros do céu, que vivem felizes cantando por aí, e Deus não deixa faltar para eles o alimento. Então Jesus vai nos ensinar a nós pedirmos ao Pai o pão nosso de cada dia, acreditando que Ele vai nos dar este pão. E Deus nunca falha. Então é isso, é viver uma vida com os olhos para o alto, desprendidos das coisas da terra. Ainda que nós tenhamos as coisas, mas desprendidos. Que o apego aos bens materiais não nos afaste do espírito da pobreza evangélica e do céu. Porque às vezes a gente pode se apegar tanto que na hora de, vou até brincar, na hora de subir a gente está tão pesado que não vai conseguir, né? A gente vai estar tão pesado com tanta coisa amarrada que a gente não vai conseguir ir para o céu. Então a gente precisa se desfazer, se desapegar das coisas. Jesus falou: bem-aventurados os pobres em espírito. Quem são os pobres em espírito? São aqueles que voluntariamente buscam a humildade. Os pobres em espírito. Jesus aqui, ele não disse que quem tem bens não vai para o céu. Ele não falou que os ricos não vão para o céu. Jesus alertou que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Porque ele quer dizer o seguinte, ele está alertando que a riqueza pode nos sufocar sim. Mas ele não está dizendo que a gente não pode ter as coisas, que inclusive não pode ser rico. A pobreza que Jesus nos convida, principalmente a pobreza interior, é a pobreza do espírito, que é a humildade voluntária. O catecismo usa essa expressão, a humildade voluntária, o abandono à providência. É isso que o catecismo nos ensina. O verdadeiro bem que o homem pode almejar e desejar é a visão eterna de Deus. Esse é o sumo bem, é a perfeição daquilo que nós podemos desejar, é o topo da pirâmide. Está lá no topo, Deus. Aliás, não é que ele pode, ele vai preencher a nossa alma. E aqui eu gostaria de encerrar lendo o parágrafo 2000, a citação do parágrafo 2550. Olha o que diz aqui a citação, tá? Quando eu falo citação, são as letrinhas pequenas, né? Aí haverá a verdadeira glória. Ninguém será louvado, então, por engano ou bajulação. As verdadeiras honras não serão recusadas àqueles que as merecem, nem concedidas aos indignos. Aliás, nenhum indigno terá tal pretensão, pois só quem é digno será aí admitido. Aí reinará a verdadeira paz, onde ninguém será sujeito à oposição nem de si mesmo nem dos outros. Da virtude, o próprio Deus será a recompensa. Ele que deu a virtude e se prometeu a si mesmo como recompensa, para ela melhor e maior que possa existir. Diz o Senhor: eu serei o seu Deus,
e eles serão o meu povo. É também o sentido das palavras do apóstolo, para que Deus seja tudo em todos. Ele mesmo será o fim de nossos desejos, aquele que contemplaremos sem fim, amaremos sem saciedade, louvaremos sem cansaço. E esse dom, essa afeição, essa ocupação serão certamente como a vida eterna comum a todos. Essa aqui é uma frase, uma citação de Santo Agostinho, tá certo? Bom, meus queridos, aqui nós encerramos então o nosso estudo sobre os 10 mandamentos, tá certo? Nós fechamos também a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica sobre a vida cristã, que significa colocar em prática aquilo que nós aprendemos e professamos a nossa fé na primeira parte do Catecismo, que fala sobre a profissão de fé, ou seja, as coisas que nós acreditamos, significa colocar em prática na nossa vida aquilo que nós celebramos, e aí vem a segunda parte do Catecismo, que fala sobre a liturgia, os sacramentos, a celebração do mistério da nossa fé, e então nós encerramos aqui esta terceira parte relativa exatamente à vida de fé. No próximo encontro, nós já iniciaremos então a última e quarta parte do Catecismo que diz respeito à vida de oração, que é aquilo que é a base para tudo que nós aprendemos até este momento, tá certo? Então, muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Novamente, peço para que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sempre firme aqui conosco. Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais esse encontro, por mais esse ensinamento, que Ele, com a força do Espírito Santo, nos ajude a desejar as coisas do alto, as coisas do céu, aquelas coisas que realmente podem saciar o nosso coração da felicidade que nós tanto procuramos. Que Jesus, nosso Senhor, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!